Olá, boa noite, gente. Para quem está chegando, nós vamos já iniciar a live, certo? O Rodrigo vai já chegar. Eu queria só que, se vocês estiverem me escutando, né, me vendo bem, me ouvindo, vocês dessem um joinha, certo? Aqui embaixo. E tem também um aviãozinho, se você acha que essa live, né, assim, vai interessar alguém, vai ser muito importante para alguma família que esteja precisando nesse momento, você clica no aviãozinho e envia, certo? Para mais algumas pessoas. Rodrigo já está chegando aqui, eu irei adicioná-lo e hoje nós teremos um bate-papo muito especial, tá bom? Vocês podem ir preparando as perguntas, quem tiver, que ele vai tentar responder. Nós vamos conversar muito sobre essa temática do autismo, tá bom? Do autismo, desde o diagnóstico, a intervenção, diagnóstico precoce, diagnóstico na vida adulta, certo? Vou só ver aqui que ele está falando comigo. Seja bem-vinda, Brena, Claudinha, Júlia, Wendy, boa noite. Boa noite, Álvaro, Maria Luísa. Júlia linda, minha supervisora maravilhosa, está aqui. Rodrigo está falando. Deixa eu ver aqui que ele está. Pronto, ele falou que já está entrando. Estou aqui com o computador do lado também, para ser mais fácil de responder. Amigos do Rodrigo por aqui. Sim, ele é maravilhoso, super inteligente, sim. Cadê? Ele está falando aqui, tá, gente? Espera aí que ele teve só um imprevisto. Vou responder aqui no computador. Pronto, respondi. Entrou! Boa noite, Rodrigo! Seja bem-vindo! Ele já está aqui, tá, gente? Irei adicioná-lo agora. Pronto. Está aguardando. Larissa, minha irmã, boa noite. Olá, Rodrigo! Boa noite! Seja muito bem-vindo! Boa noite. Então, eu tinha entrado no teu perfil aí do. Eu tinha entrado aí no teu perfil do Insta, mas ainda não estava aparecendo ao vivo lá no Stories. Ah, tá. Mas deu certo, né? O Sim, importante. sim. E aí, né, Começou Rodrigo? há Já muito tempo. foi? Começou agora mesmo ou. Faz uns 5 minutinhos que eu entrei, eu estava só ajeitando algumas coisas, né? Dando boa noite, acolhendo o pessoal. Ah, Inclusive, sim, já tem amigos seus por aqui, viu? Que estavam sim. lhe aguardando. E aí, assim, né? Eu estava contando para eles que nós vamos conversar um pouquinho mesmo, né? Sobre o autismo,
o que é, de forma bem simples, né? Sobre as formas de intervenção, o diagnóstico precoce, o diagnóstico tardio, e você, né, tem muitas coisas para colocar, muitas coisas para colaborar, não é mesmo? Com a sua Isso. experiência, com a sua vida. E aí eu vou deixar que você mesmo se apresente, certo? Para as Tá, pessoas. A princípio, né, vou me apresentar de forma breve para quem não me conhece. Eu sou Lara, né? Trabalho com intervenção com crianças no espectro autista, né? Sou pedagoga, psicopedagoga e também tenho formação em intervenção APA, certo? E aí eu fiz esse convite para o Rodrigo e ele gentilmente aceitou, né, que está aqui conosco. Nós conversamos, batemos um papo bem legal. Tem muitas coisas boas aí que ele vai nos dizer, certo? E aí, Rodrigo, é tá, sua vez, toda a sua apresentação. tá. Então, boa noite a todos. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já me conhecem. Sim, com certeza. Tá, mas para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Tramonte, sou de Florianópolis, eu tenho 39 anos, sou formado em duas faculdades, em graduação em artes plásticas pelo DESC e de pós-graduação em produção multimídia pelo SESUSC. E atualmente eu faço uma pós de... Eu estou fazendo uma pós online de Direitos das Pessoas com Deficiência. Excelente. Sim, porque eu pretendo trabalhar mais nessa área. Então, eu sou, como a Lara já disse na descrição da live, além de eu trabalhar com as palestras e com o livro, também sou cartunista, caricaturista, sou autor do livro O Humor Azul, lá Engraçado no Autismo. Eu sou autor desse livro. Ele conta. Ele tem um personagem abertamente autista, o Zé Azul. A Maurício de Souza também tem um personagem autista, o André. Só que ele é um personagem criança. A diferença é que o Zé Azul é um personagem adulto. Então ele passa por situações da vida adulta, mas uma linguagem para todas as idades. Sim, e você conta de uma forma bem interessante, de uma forma bem clara sobre o autismo, né, Rodrigo, através desse livro. Isso. Então, Que, pode falar. como a gente estava conversando, tá, Elisa Cândido perguntando como podemos comprar seu livro. Pode comprar pela internet, pelo site, né? Tem até um perfil no Instagram, Humor Azul Autismo. Humor com H. No Facebook também, Humor Azul Autismo. E também para quem tem cadastro no site, para quem tem cadastro naquele programa Eu Faço Cultura, do governo, da Caixa, tem como retirar gratuitamente o livro. Sim, exatamente. E aí, quem quiser pode seguir o Rodrigo, né, que ainda não segue, e seguir as redes sociais dele, né, que nelas vocês podem encontrar muitas outras informações sobre ele, ou então até mesmo falar com ele, né, e aqui ele vai responder algumas perguntas, né? Isso, Inicialmente, nós combinamos, né, de falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista no geral, certo? E aí eu vou falar um pouco para iniciar e depois o Rodrigo ele vai colocar a experiência de vida dele, né? Vai falar para nós, vai responder as várias perguntas que já estão aí embaixo, né, Rodrigo? isso. Então, assim, né, sobre o transtorno do espectro autista, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o espectro autista, ele é diagnosticado, né? Ele é caracterizado por alguns fatores, né? E assim, para diagnóstico, um dos fatores principais, né? São movimentos restritos e estereotipados, né? E também a dificuldade na interação e na comunicação social. E aí, nós resolvemos começar falando sobre isso, para quem não sabe, de forma geral, né? E também que o transtorno do espectro autista, ele atinge mais homens do que mulheres, né? Por isso que Uhum. o autismo tem a cor azul, né? A cada
A cada cinco, né, quatro homens, uma é mulher, né? Então, assim, algumas curiosidades também para vocês saberem, né? E, assim, quais são as causas, o que é que faz, né, com que a pessoa esteja no espectro autista. Assim, hoje ainda não tem uma causa definida, né? São vários fatores, né? E principalmente quando no do ambiente mesmo, né? Quando a mulher está grávida. Então, assim, muitos fatores acontecem aí, né? Entram aí, mas a maioria dos fatores, a maioria do fator, o fator predominante é causa genética mesmo, né? 80% dos fatores é a causa genética mesmo, dos pais, né? Para os filhos. Isso. E aí, quer falar alguma coisa, Rodrigo? Posso continuar? É, Olha, só você. complementando aí o que você falou sobre herança genética, essa é uma situação muito comum nas famílias de autistas. É, depois que o filho tem um diagnóstico, o pai ou a mãe também terem um diagnóstico. Na maior parte dos casos é de autismo leve, autismo moderado também. Sim, geralmente descobrem depois, né, Rodrigo? Depois do Isso. diagnóstico de Temos vários, descobre. temos vários exemplos de pessoas assim, né? Tipo a Michelle Malabi, a Selma Sueli Silva, a mãe do Vitor Mendonça. Sim, exatamente. É, E aí, assim, né, também tem alguns níveis, né? A pessoa que está no espectro é dividido em vários níveis, né? Em três, na verdade, né? O nível leve, autismo moderado e autismo severo. tá até aqui no meu livro também, eu vou mostrar aqui. Rodrigo. É, que o meu livro tem a parte didática no início, que é justamente para fazer isso, né, Lara? Introduzir o tema quem nunca ouviu falar dele. Sim, exatamente. E você fala de uma forma bem interessante, bem simples, né? Bem fácil mesmo de compreender. E aí, assim, né? Para quem está chegando aqui agora, nós estamos falando, fazendo uma pequena introdução sobre o espectro autista, certo? E aí, agora, né? Assim, depois que a gente sabe um pouquinho sobre o que é, né, assim, as possíveis causas, e aí, quando vem o diagnóstico, na infância, né? O que é que nós fazemos? A partir do diagnóstico, é importante buscar as terapias adequadas, né, para Uhum. ajudar a criança a se desenvolver, né? E quanto antes o diagnóstico for feito, é melhor, porque a gente pode fazer a intervenção precoce, né? Porque até os 2 anos de vida, a criança, o cérebro da criança é muito fácil de ser modelado, de ser moldado, né? Pela neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões, né? Então, quanto antes, né, nós intervirmos, é melhor para o desenvolvimento dessa criança, né? E aí existe a terapia ABA, né? É uma sigla, né, ABA, do inglês, né, Applied Behavioral Analysis, que é a análise do comportamento aplicada, que é a ciência que ela vai embasar as terapias que são eficazes, né, para o tratamento do autismo. E aí, o autismo ele não tem cura porque ele não é uma doença, né? E aí, quando é feito o diagnóstico, a criança começa as terapias, nós podemos ver realmente um grande avanço nas crianças, né? Uma grande mudança mesmo, né? De comportamentos, porque com a terapia ABA, o que é que a gente busca alcançar, né? Aumentar os comportamentos positivos da criança e diminuir comportamentos inadequados, né? Então, com a terapia, nós estimulamos a comunicação social, a interação, né? Habilidades sociais, habilidades de Uhum. vida diária, né? Então, assim, habilidades acadêmicas. Então, a terapia ABA hoje, ela é eficaz, né? Assim, conhecida para o tratamento do autismo. E aí, quando a gente tem esse diagnóstico precoce, precocemente nós podemos intervir. Mas quando o diagnóstico não vem, né? Tão cedo assim, quando a gente não tem o diagnóstico na infância, o que é que acontece, né? Como é que se faz? E aí o Rodrigo, né, ele é uma prova viva para nós, né? Ele vai contar um pouco para nós como foi, como, né, quando ele descobriu quando ele teve o seu diagnóstico, e explicar um pouquinho para nós, falar um pouquinho para nós mesmo e como é, né? Está no espectro. Viu, Rodrigo? Pode Uhum. falar. Tá, então, Lara, é que nem você acabou de dizer, eu sou um caso de diagnóstico tardio. Eu tô com 39 anos
Eu só levantei a suspeita de autismo aos 30 e tive um laudo de avaliação aos 31. Então, muitas dessas coisas aí do comportamento social, muitas das regras do comportamento social, que as pessoas costumam chamar de regras invisíveis, regras não escritas, eu confesso que só consegui aprender agora depois dos 30. Então, realmente, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, mais chance o autista tem de se adaptar à sociedade. Sim, com certeza. E aí, Rodrigo, assim, né? Conta um pouquinho para nós como era na sua infância, né? Quando você lembra da sua adolescência, quando você não sabia do seu diagnóstico, né? Assim, como você, quais eram as situações, as dificuldades que você enfrentava, né? Assim, sem saber o que de fato, né? Você poderia ter, né? Como era para você? Cara, era bem difícil, né? Porque quando eu. Não, até é algo que deve acontecer com teus pacientes, né? Pô, na minha cabeça eu tava só agindo naturalmente, fazendo as coisas do meu jeito, mas a maioria das pessoas achava que eu tava sendo grosseiro, mal educado, sem noção. Por exemplo, né, na escola, além de eu ter o autismo, eu também tinha miopia, hoje eu operei. Eu sempre sentava na primeira cadeira da fila para enxergar melhor o quadro. Só que aí, em vez de eu ficar prestando atenção na professora, ficar olhando para o quadro negro, pô, eu ficava curvado assim, né? Ou lendo algum. Ou ficava. Se eu não trouxesse um gibi, um livro para eu ler, eu ficava desenhando no caderno, ficava desenhando um personagem. Só que aí as professoras eu deixava muito evidente que eu não estava interessado na aula. E as professoras ficavam incomodadas comigo por causa disso. É que lá nos E anos 80, anos 90, que foi a época que eu estava na escola, ainda tinha essa visão de que o aluno tem que se adaptar ao professor e não ao contrário. assim, exatamente. E aí, assim, nenhum dos seus professores ou nem a escola, ninguém chegou a conversar com sua mãe, buscar saber um pouco mais, Ah, porque eles você sempre agia os mal. professores, diretores, sempre me chamavam sempre chamavam meus pais para conversar na escola, né? Uhum. Mas era mais por causa disso, por causa da minha dificuldade de relacionamento, minha dificuldade de concentração nos estudos. Sim. Para eu ser aquele aluno que deixa muito claro que não queria estar na escola. Uhum. E aí, o que é que lhe chamava a atenção, né? Na escola, você ficava no seu hiperfoco, né? Desenhando, ficava com Isso, gibis, que é o isso, que hoje você gosta, né? isso. E aí, assim, Rodrigo, em relação à interação mesmo na escola com os outros colegas, com os professores, né? Assim, você conseguia interagir bem, assim, de alguma forma, né? Sem ser nas explicações, em prestar atenção no conteúdo, você conseguia mesmo interagir na escola ou você ficava mais mesmo no seu hiperfoco, fazendo coisas que você gostava? Eu até tentava interagir, mas eu nem sempre conseguia, né? Uhum. Não, outra coisa que aconteceu é que eu também tive bastante casos de bullying, né? E os coleguinhas viam que qualquer brincadeira lá que eles faziam, eu ficava zangado, né? Aí que eles começaram a me provocar de propósito. Sim. E aí, assim, né, Rodrigo? Em relação à sua adolescência, né, depois dessa fase, na sua adolescência, você poderia falar um pouquinho para nós como você conseguia lidar com algumas situações, né, assim, as questões próprias de adolescentes, né, a questão de apaixonamento, de relacionamentos, como era isso para você, né, assim? Até uma coisa que eu sempre falo nas palestras. Pô, se a adolescência já é uma fase difícil para quem não é autista, para autista é umas 10 vezes, umas 1000 vezes mais difícil.
que é justamente a fase da mudança de comportamento social. Sim. A fase onde, até como eu estava conversando contigo antes da live, a fase onde a criança começa a trocar as pessoas, começa a trocar as coisas pelas pessoas. A adolescência é quando a criança troca o brinquedo, o videogame, pela turminha de amigo, pela namoradinha. Sim. Pô, só que eu na adolescência ainda queria ficar lá com os brinquedos e os videogames. Ainda queria me dedicar às coisas que eu gosto. Eu só me interessei mesmo em ter namorado, em beijar na boca. Quando eu tava com 16, 15, 16 anos. Mas aí os colegas já estavam com a cabeça em outra coisa. Estavam com a cabeça voltada para o vestibular. Uhum. Ou seja, eu tive um atraso social, um descompasso social muito grande. Sim. Até o Cristiano Camargo, que é um outro autista adulto, tem um termo sobre isso, né? Processo de amadurecimento ASP. Uhum, sim, com certeza. E aí, Rodrigo, o que foi que você fez, né, para superar tudo isso, né? Porque enquanto você não tinha um diagnóstico, você ia vivendo, né, as situações dentro de você, né? O que é que ia sendo gerado, como foi que você fez mesmo para driblar mesmo todas essas situações, né? Porque antes você não fazia ideia do que era, né? Como você falou, você achava que era apenas o seu jeito mesmo de pensar, né? Assim, as pessoas É, viram que pela não, né? personalidade. Sim. E aí, assim, como é que você foi driblando mesmo, né? Isso que é que você foi fazendo para conseguir, diante dessas situações, se superar. Não, eu sempre digo isso, né? Na verdade, a gente não supera as dificuldades, a gente aprende a conviver com elas. Exatamente. E aí, depois do diagnóstico, né? O que foi que mudou para você? O que foi que Tá, mas mudou ter o diagnóstico, né? tá, só completando uma coisa aqui, continuando sobre o meu tempo de aluno, é que Sim, na minha época de aluno, anos 80, 90, ainda não tinha essa importância, eles não davam tanta importância assim para o psicopedagogo, para o auxiliar de sala. Era aquela coisa mesmo, né? Assim, a minha mãe comentando aí, a Vera Tramonte, ela está ela aqui até lembrou uma também. coisa interessante. Desde criança eu sempre fui em psicólogo, em psiquiatra. Outro detalhe sobre mim é que eu tenho duas irmãs mais novas, né? Nenhuma delas tinha autismo. Sim, Então eu sempre fui muito diferente das minhas irmãs Por exemplo, eu não gostava de chamar amiguinho para brincar em casa. Não gostava de brincar com as crianças da vizinhança. Gostava de ficar só no videogame ou nos gibis, ou vendo desenho na TV. Então, por causa disso, eu sempre fui em psicólogo, psiquiatra. Mas nenhum deles falou que o meu caso era autismo. Teve uns que sim, eu tive bastante diagnóstico errôneo. Uns disseram que era timidez, outros que era autismo seletivo, né? Aquela coisa que a criança só fala quando é com quem ela quer. Outros falaram que era superdotação, né? Porque eu era muito inteligente, eu tirava notas boas nas provas. sim. Só quando comecei a ver coisas mais específicas da própria escola, quando comecei a ter matérias que eu só via na sala de aula e não aplicava no meu dia a dia, né? Tipo, equação de segundo grau, Bhaskara e mais. Física e química, as fórmulas da física e química. Aí que as minhas notas começaram a baixar. Então é isso, né? O que me ajudou na escola foi a aula de reforço. Foi eu ter feito recuperação, segunda época. Uhum. E sua mãe disse também aqui, né, que comentou que desde os 5 anos você fez terapia, mesmo sem diagnóstico, né? Então, essa intervenção, mesmo na infância, mesmo sem diagnóstico, foi muito importante para você, né, Rodrigo? Com certeza.
buscar ajuda mesmo, mesmo sem saber o diagnóstico, sua mãe foi em busca, né? Então, com certeza, isso Isso, fez toda a diferença na sua vida, né? com certeza. Porque até o que muitas famílias, né, perguntam, nós ainda não temos um diagnóstico fechado, né? E aí, o que fazer? Eu preciso esperar fechar o diagnóstico para iniciar as terapias, né? Então, Não, não, se há atraso não, no desenvolvimento, é importante estimular sempre, né? com Independente de certeza. ter o diagnóstico ou não. Com certeza, né? Pô, ensinar para o filho as atividades básicas do dia a dia, né? Ensinar ele a se limpar com papel higiênico, a escovar o dente, a escrever, ajudar a lavar um prato na cozinha, né? Pô, isso aí se faz independente da criança ter autismo ou não. A Sim. diferença é que com o autista, um método de ensino talvez tem que ser mais prático. Tem que ser mais baseado na tentativa e erro, né? E se aproveitar também do interesse da criança, né? Do Isso, interesse vamos tentar associar com hiperfoco. para poder ensinar, né? Porque se torna É, bem mais fácil, né? Para ser algo agradável mesmo para a criança, né? Para adolescente. E aí isso. estão perguntando aqui, Rodrigo, Hum? fizeram uma pergunta. Em relação à sua alimentação, né? Como era? Você tinha alguma seletividade? Ah, sim, seletividade alimentar era bem severa quando eu era criança. Que eu não gostava de, por exemplo, muita coisa que hoje eu como eu não gostava de comer no ano passado, né? Lá na infância. Tipo, salsicha, presunto. A maioria das carnes eu não gostava, né? A cebola, cheiro verde. São umas coisas que eu não como até hoje, né? Só que quando eu era criança eu era muito mais sincero, né? Quando eu era criança eu falava na cara das pessoas que eu não gostava das comidas. Daí o pessoal já vem com aquele papo, pô, Rodrigo, tanta gente que passa fome, tanta gente que não tem que comer, tu fica recusando comida, fica falando mal de comida. Só que era isso, né? Era a seletividade alimentar. Que é algo muito mais além, né? Não é apenas você recusar porque você não quer, ou simplesmente porque você não Não é pode. essa que não gosta, é que aquilo me faz passar mal fisicamente. Sim, exatamente. E aí, né, assim, foi a Nath Lobo, né, que fez essa pergunta. Inclusive, ela é uma nutricionista maravilhosa, né, que trabalha com, com crianças autistas. E aí, assim, nessa questão da alimentação, é importante a gente ir buscando mesmo aproximações sucessivas, né, Rodrigo? Para que Isso, não forçar a criança, né, não forçar a pessoa a comer algo que é realmente aversivo para ela, né, que pode realmente levar a um mal-estar, como você falou. Então, a gente precisa ir sempre aos poucos, né, de pequenos passos, um pouquinho a cada dia, para que a criança, o adolescente possa primeiro tolerar ver aquele alimento na frente dele, né? E aí vai acrescentando um pouquinho a cada dia até que ele consiga, enfim, comer. E nem tudo ele vai conseguir comer, e é normal. é. E aí, Rodrigo, tinha outra pergunta aqui sobre o diagnóstico, né? Eu vi alguma coisa sobre o diagnóstico na vida adulta. Como foi para você, né? Como foi para você receber esse diagnóstico, né? Assim, conta um pouquinho para a gente a sua experiência. Era algo que no fundo eu já sabia, né? Então não foi tanto uma surpresa. Não foi assim tanto um divisor de águas na minha vida, porque eu já desconfiava disso. Sabe, é até uma coisa que eu já ouvi outros autistas adultos falarem nas suas palestras, nas suas autobiografias. Você já deve ter ouvido também. Que eu sempre soube que eu sou diferente, que eu funciono de uma forma diferente de todos. Eu só não sabia que essa diferença tem um nome. Só não sabia que essa diferença tem uma causa científica. É um funcionamento funcionamento diferente do cérebro. Ou como os médicos dizem, né, uma neurodiversidade, Sim, uma condição exatamente. neurodiversa. E aí, o que foi E que o Álvaro falando, né? Tem que lembrar que quando crescemos o paladar muda completamente. É bem isso, né?
É aquilo que eu comentei. Conforme o tempo vai passando, a gente aprende a comer coisas novas. Ah, sobre a seletividade, é outra coisa que, por sorte, né? Que a minha mãe, ela é professora da área de nutrição. Que Então ela maravilha. já fazia isso, né? Pô, o Rodrigo não gosta de comer tal coisa, então vou dar para ele alguma outra coisa que tenha os mesmos nutrientes, as mesmas vitaminas, mas que ele consegue comer. Uhum. É isso, o que importa é a gente come porque precisa se nutrir, né? Precisa consumir as vitaminas, as proteínas. Então, tipo, ah, meu filho não gosta de peixe, que outra comida tem o mesmo valor nutritivo do peixe e ele gosta de comer. É, tem que improvisar, né? Buscar alternativas. Sim. E substituindo também, né, e buscar um profissional, né? No caso, um nutricionista que Com entenda, né, certeza, com alguém que possa certeza. Sempre tem que ter um profissional por né, trás. É, como tu disse, Lara, né? Mesmo antes de ter um diagnóstico fechado, tem que ter a terapia, tem que ter o tratamento, tem que ter o estímulo. sim. E a importância da equipe multidisciplinar, de vários profissionais Isso. trabalhando junto, né? Isso aí está no meu livro também, ó. É, tudo que, toda a informação básica que precisa saber está no meu livro. Olha Vou só, o livro explicar do aqui, ó. Rodrigo, vou A mostrar aqui. nutrição, ó, tem até o desenho da nutricionista aqui, ó. A nutricionista, aí é profissional a psicopedagoga, o fono, o educador físico, o acompanhante escolar. Toda a equipe multidisciplinar aí, né, Rodrigo? Isso. É, aqui no livro está multifuncional, mas é a mesma coisa. Ah, sim, outra coisa está aqui no livro, ó. Pessoa que tem que procurar para ter o diagnóstico é ou psiquiatra ou um neurologista. É, pode procurar antes o fono, o psicopedagogo, mas quem vai fechar o laudo é um desses dois, ou o neuro ou o psico, ou Isso. psique. Vários profissionais, né, que vão levantando hipóteses, mas quem fecha o diagnóstico é o neuro ou psiquiatra, né? E perguntaram aqui, na fase adulta, né, como é que é feito esse diagnóstico? Da mesma forma, né? Exatamente, né? É, o livro é o Humor Azul. Eu vou até mostrar a capa aqui de novo, ó. Humor azul. Tá até parecido com o bonequinho da capa, né? Cobrindo a boca. Isso. E aí, na fase adulta, né, Rodrigo, Olha, o diagnóstico é feito da mesma forma, né, por meio isso, de exatamente. observação. É, avaliação e triagem. Não, inclusive, ó, Lara, inclusive uma das minhas irmãs, ela atualmente é formada em psicologia e ela também bem faz essa avaliação e triagem de pessoas autistas. Desculpa aí, né, Lara, divulgando Não, a concorrência. é Ela está em avaliação. Fortaleza e a minha irmã está em Florianópolis, Palhoça. Então não é exatamente concorrência. Não, com certeza, Ave Maria. E assim, a avaliação é comportamental, né, Rodrigo? Que Isso. pode É, falar, sim. a anamnese, que é o nome que eles usam, né? Tipo, a mãe e o pai contarem toda a vida do filho, né? Como foi a gestação da mãe, inclusive. Muitas vezes, alguma coisa que aconteceu na gestação é que pode ter influenciar no autismo. É, mas na maioria das vezes é a herança genética mesmo. Tem Sim, avaliação de tiragem para adultos, sim, tem para todas as idades. Só que na Só que quanto mais tardio o diagnóstico, quanto mais tardio o tratamento, bom, mais leão o profissional tem que matar, mais pedra o profissional tem que quebrar. e é mais difícil, né, Rodrigo, É, por receber exemplo, só falando aqui, né, que sobre. eu faço terapia cognitivo comportamental, né? É, eu já tentei a ABA também, mas a TCC que deu certo comigo, né? Não, só falando, só lembrando aí, né? A aba também é bom para muita gente. A aba é ótima para muita gente, né? Sim, com certeza. Então, eu faço terapia cognitivo comportamental desde 2018, né? Só agora, em 2020, é que minha terapeuta comentou que a gente teve um retorno concreto. Ou seja, demorou 2 anos para eu ter alguns resultados concretos. Uma criança pode demorar meses, né?
6 meses, um ano. Mas o adulto sempre costuma demorar mais para ter efeito. Isso. E quando Sempre não, recebe, né? Muitas vezes. e Porque é quando todo um monte recebe, de coisas, de traumas acumulados. É alguém que passou a vida inteira tentando se encaixar num padrão que não é o dele. sim, já. E quando Tá, recebe mas o o que eu estava falando, desculpa. Pode não, e falar, quando, Lara. não, eu estou dizendo, e quando recebe o diagnóstico, né? Porque muitos adultos não recebem, né? Assim, porque é mais difícil o diagnóstico na vida adulta, né? Muitas vezes Com é confundido certeza, com outras com coisas. certeza. Mais complicado que é na vida adulta, porque, pô, é que nem eu, né? Bom, uma pessoa que conseguiu se formar na escola, uma pessoa que sabe dirigir, sabe tomar banho sozinha, sabe falar, uma pessoa que tem um emprego, já teve namorada. Pô, então ele tá bem, ele tem uma vida normal. Sim, Só que é isso, a gente tem uma vida normal, mas tem todas essas características aqui dentro. sim. E E aí elas, estão às vezes, elas às vezes são gatilhos para crises. Outra coisa que é importante falar sobre autismo adulto, Lara, é que a maioria, praticamente, a maioria dos autistas adultos tem depressão e ansiedade. O índice de suicídio entre autistas adultos é muito grande, é bem alto também. É, tem muito autista aí que sempre, muito autista adulto que comenta, pô, eu não consigo arrumar namorada, eu não consigo arrumar emprego, ninguém gosta de mim. Justamente porque falta esse desenvolvimento aí da resiliência. sim, A pessoa exatamente. aprender que, pô, em vez de focar naquilo que ela não consegue, tem que focar no que ela consegue. O que ela não consegue, tá cheio de profissional que pode ajudar. Com certeza. E aí, Rodrigo, você partilhou um pouquinho, né, comigo. Eu queria estar até respondendo algumas perguntas aqui. Como é, né, qual é o seu grau de autismo e também, né, como é que você conseguiu lidar com essas dificuldades, né, em relação à inserção no mercado de trabalho. E também perguntaram aqui sobre a sua na relação da afetividade, né, como Uhum. você demonstra amor nas suas relações. Então, respondendo aí a pergunta, o meu grau de autismo é o grau moderado. É a antiga síndrome de Asperger. Sim, É, sobre o mercado de trabalho, a afetividade, até o que a gente estava conversando antes da live, né? sim. É que o caso é que o autista ele sempre baseia o comportamento social dele no hiperfoco dele. Que nem naquela série lá do Atípico, né? O menino lá, o Sam, o hiperfoco dele é pinguins, então ele enxerga todo mundo como se fosse pinguim. Sei lá, ele trata o ritual de acasalamento do ser humano como se fosse o mesmo do pinguim. Uhum. Então comigo foi parecido, né? Pô, meu hiperfoco é desenho animado, quadrinhos, então eu sempre acreditei que os namoros, os casamentos aconteciam que nem nos filmes, que nem na TV. Também tinha uma visão muito romantizada do que é namorar alguém. Tem até uma tirinha sobre isso no livro também. O Zé Azul se apaixonando aí se interessando por uma menina e imaginando cenas de filmes com ela. O Zé Azul é um personagem, para quem não sabe, né, que o Rodrigo criou, né, e que esse personagem ele vai vivendo várias situações, né, Ele é no abertamente autista. Ó, a minha irmã, da qual eu falei agora há pouco, tá aí também. Neuropsicarina Tramonte. Seja bem-vinda. E aí, Rodrigo, né, assim, você tem outros projetos, né, de lançar outros livros sobre o Zé Azul em outros momentos? Sim, sim. Ainda é surpresa? Você já divulgou para alguém? Quer falar um pouquinho sobre isso para a gente? Tá, só continuando aqui o assunto, né? Então, até uma outra coisa que eu queria mostrar aqui no livro, né? Sim, pode mostrar.
Então, acho que a Andréia, que é a produtora, a Andréia, que é a produtora, acho que ela vai ficar preocupada porque acho que eu vou estar contando o livro inteiro antes de vender. Eu só estou mostrando algumas partes. Por exemplo, lá no desenho do Pica-Pau, no desenho do Tom e Jerry, o personagem, quando está apaixonado, quando vê uma mulher bonita, ele estica o olho, né? O coração salta para fora do peito, né? Faz umas caretas bem exageradas. Pô, então toda vez que eu encontrava uma pessoa que eu gostava, eu também fazia uma cara assim de aquele olhar de peixe morto, sabe? Tipo, o Chaves vendo um sanduíche de presunto. Só que um homem chegar e olhar assim pra uma mulher, né? Ainda mais olhando de cima pra baixo. Pô, no desenho animado, no filme é engraçado, mas na vida real, a mulher pode pensar, pô, o cara é um psicopata, o cara quer me estuprar. Então, Sim, essa que é. Por isso que autismo é considerado deficiência. É uma deficiência na teoria da mente, nos neurônios espelho, nessa percepção de qual é o comportamento adequado para aquela situação, para aquele local. Por isso também que a gente tem tanta dificuldade de conquistar os direitos civis, né? Direitos das pessoas com deficiência. Porque muita gente não sabe que a nossa deficiência é uma deficiência invisível. Uma deficiência aqui dentro, né? No cérebro. Não é que a gente é deficiente mental. com certeza. É que a gente tem um funcionamento neurodiverso, como eu falei. É uma forma diferente de pensar, de ver as coisas, É né, uma, Rodrigo? uma forma diferente do cérebro funcionar. É como se todo mundo fosse computador que roda no Windows, né? E a gente fosse computador que roda no Linux, usando a Uhum. linguagem da informática, né? Como se todo mundo fosse como se todo mundo fosse um Xbox e a gente fosse um PlayStation, falando, usando a linguagem do videogame. Sim. E aí, Rodrigo, né, como você ia falando, né, na questão da menina, né, que quando você via uma pessoa que você gostava e tudo, essa forma de agir, e que realmente, né, é uma situação que você tentava, né, ir se enquadrando nas situações, né, a partir daquilo que você via nos desenhos, né, naquilo que você tinha como Isso. modelo. E aí, essas experiências, né? Como foram para você? Né? Você já namorou? Você namora atualmente? Quando eu. Até o que a gente estava conversando lá no. Até o que a gente estava conversando antes também, né, Lara? Que eu na infância não tem namoro, né? Digo, não, no meu tempo não tinha. Eu uso bastante o humor, né? Por isso que eu aceito, por isso que eu assusto as pessoas às vezes. Porque como eu tenho hiperfoco em humor, na verdade não tem hiperfoco só em desenho animado, tem hiperfoco em humor no geral. O Trapalhões, Chaves, Praça é Nossa, Cacete Planeta, eu gostava bastante também. Só que às vezes eles têm umas piadas que são meio pesadas, né? Tem umas piadas sujas. Sim. Tá, mas continuando aqui, então, na adolescência, no tempo do colégio, no tempo da faculdade, nunca tive. Nunca consegui ficar, nunca consegui namorar nenhuma das colegas. Pô, que elas admiravam assim, como até que eu contei, né? Admirava o fato de eu saber desenhar bem, elas gostavam de me ver desenhando. Pô, mas quando eu tentava me relacionar com elas, quando eu tentava fazer alguma coisa junto com elas já se incomodavam. Já achavam que o meu jeito era muito exagerado. O Álvaro falando, ele também é fã do Chaves. Então, pois é, bem isso, né? Às vezes eu via lá um episódio dos Simpsons, um episódio lá de alguma série, o personagem tentando fazer alguma coisa para conquistar uma menina que ele gosta. Só que aí na TV, no cinema, no filme, o método do personagem costuma dar certo, né? Só que eu tentava fazer isso na vida real com alguém que eu gostava e a pessoa me achava estranho. A pessoa ficava constrangida em vez de ficar encantada, né? E É aí, isso, né?
E quando eu mostrava que eu gostava de alguém, era assim, era sempre de uma forma muito exagerada, muito teatral. Sim. Eu E aí sempre tive você. essa dificuldade para desenvolver relações, né? Então a primeira namorada que eu tive foi só quando eu comecei a usar a internet. E, e tem isso também, né? Até outra coisa que eu falei, que a maioria dos contatos sociais que eu tinha era na escola e na faculdade. Só que as minhas colegas, elas tinham contatos fora da faculdade, fora do colégio. Aí elas arrumavam outros rapazes para sair fora da escola, da faculdade. Só que eu não me ligava disso. Pô, pra mim a escola e a faculdade eram o meu mundo. E as aulas que eu fazia durante a tarde também, aulas de natação, aulas de teatro, já fiz também. Eu achava que as pessoas que eu encontrava naqueles lugares eu também frequentavam só aqueles lugares. Sim. Tá, então a minha primeira namorada só arrumei. Minha primeira namorada só arrumei depois que comecei a usar a internet para conversar com pessoas. Lá num grupo de fãs de desenho, inclusive. Isso quando eu tinha o quê? 22 anos. Só que ela era de outra cidade, aí foi um namoro à distância, na sua maior parte do tempo. Acho que só umas 2, 3 vezes que a gente se encontrou pessoalmente. Aí não teve todo aquele processo de se conhecer direito, né? Não teve aquela parte de sair juntos, né? Sim. E só que quando a gente se conheceu pessoalmente, aí que eu comecei a reparar que ela tinha muita coisa completamente diferente de mim e eu dela. A única coisa que a gente tinha em comum era gostar de desenho. Aí acabou não dando certo. Aí, nesse caso, Rodrigo, né, até perguntaram aqui, o seu hiperfoco, ele foi um mediador nas relações, né? Você disse que você Isso. gostava e gosta muito, né, de desenho, de caricatura, e essa pessoa também, vocês se conheceram num grupo. Então, nesse caso, o seu hiperfoco foi um mediador dessa relação, é isso? Sim, sim. No caso, eu me interessei por ela porque era uma pessoa que gosta da mesma coisa que eu. Uhum. Daí um dia a gente resolveu conversar sobre vida pessoal e a gente se entendeu, né? Sim. Esse assunto de vida pessoal surgiu por acaso no meio das conversas. Só que eu, Então, quando gostava de alguma pessoa, né? Antes dela, quando eu gostava de alguma menina, eu já perguntava pra ela se ela tem namorado, né? E às vezes, se ela falava que não, já fazia um comentário que hoje em dia é meio machista, né? Tipo, pô, como que uma mulher bonita dessa aí tá sem namorado? Por causa de. Tem esse efeito, tem esse lado negativo também, né? O humor dessas séries aí dos anos 80, dos anos 90, a maioria delas é um humor meio machista, né? Que sempre mostra a mulher bonitona. Que nem no pica-pau mesmo, né? Parece uma loira turbinada, o pica-pau já se apaixona por ela. Agora, a mulher fora do padrão, né? Tipo aquela mini ranheta, mulher magra, nariguda. Não, magra não, magricela, né? Já viram alvo das maldades dele. Então meio sim. que acabava incorporando esse lado negativo no meu comportamento social também. Eu não tinha aquela coisa, eu absorvia o conteúdo, mas não entendia bem o contexto. Tipo, o personagem faz tal coisa lá no desenho, ele consegue a coisa. Mas como que ele faz? Onde? Quando? Eu nem sempre prestava atenção nisso. Até um outro método pedagógico que funciona bastante com crianças autistas, né? Pegar um livro qualquer, pegar um gibi, uma historinha, e aí perguntar, ler a historinha com ela e perguntar, por que a Mônica falou tal coisa pro Cebolinha? Por que o Cascão falou tal coisa lá pra Magali? Tipo, o Cebolinha quer comprar um carrinho. Como que Cebolinha conseguiu o carrinho dele?
Tem Sim, que. É que é isso, né? Toda criança tem a fase dos porquês, mas autista é alguém que tem. Vive eternamente na fase dos porquês. sim, é importante, né, essa questão mesmo de questionar para saber se a criança compreendeu aquela relação, né? De não usar, por exemplo, isso que ela aprendeu para todas as situações, mas usar na situação adequada, não é? Exatamente isso, né? É bem que o ABA trabalha, né? Sim, Essa questão do contexto. isso. E aí, e aí, Rodrigo, né, assim, em relação a aqui tem uma pergunta, né? Tem autismo com hiperatividade, autismo com dislexia? Sim, sim. Tem isso também. A Wendy está perguntando. A pessoa pode ser autista e mais alguma coisa junto. Pode ser autista e TDAH, autista e bipolar, autista e com dislexia, descalculia, autista e Tourette, autista e qualquer outra síndrome, qualquer outra condição. Isso aí é o que a gente chama de comorbidade. Isso. Geralmente não vem só, né, Rodrigo? O autismo tem algumas É, comorbidades associadas. isso. E geralmente nas famílias de autistas sempre tem algum outro parente que também tem alguma, se não for autismo, tem alguma outra condição dessas, né? Alguém que se não for autista é bipolar, é TDAH. Sim. Então por isso tem que. Eu até vi isso lá naquela novela da Amor à Vida, né? Que tinha a menina autista. Aquela novela lá que tinha o Félix. Uhum. Tem uns capítulos lá que tinha um personagem psicólogo, né? Ele falou uma frase lá que eu lembro até hoje. Pô, quando a família tem um autista, a família inteira precisa de tratamento. E é verdade. Sim. Para que a família possa compreender, né, primeiramente, como lidar com a criança, como lidar com o adolescente, com o adulto que está dentro do espectro, e também porque a família também precisa de um apoio, né? Quem trabalha com intervenção no autismo não trabalha só com o seu paciente, né? Na verdade, ele acolhe o paciente e acolhe a família inteira, É né? bem isso, né? Que é isso, não, tem que cuidar também de quem cuida. Exatamente. E aí, Rodrigo, fizeram uma pergunta aqui. Na infância, quais foram as estratégias que te ajudaram, né? Em O que relação ajuda é bem o que eu comentei, né, Lara? Em vez de focar naquilo que o filho é diferente, né? Focar naquilo que ele tem em comum com as outras crianças. Tipo, ele também gosta do Sonic, também gosta do Mario, também gosta do desenho do Ben 10, dos Transformers, ele também gosta do Homem-Aranha. Pô, ele também gosta de jogar futebol, também torce pra tal time. Em vez de ficar focado nessa parte, ele é esquisito, ele é fechadão, ele não conversa com ninguém. Só que aí quando ele quer conversar é só sobre dinossauro, só sobre desenho. Mostrar esses pontos que a criança tem em comum. Sim, Tipo, precisa de um trabalho. Até na escola, né? Precisa. No meu caso, né? Na escola. Tem um trabalho lá que precisa de alguém que sabe desenhar bem. Tipo, tem que fazer um cartaz para aula de geografia. Fazer um mapa lá de tal país. Vamos chamar o Rodrigo para ajudar a gente a desenhar. uhum. Mas é isso, em troca também pode ensinar o aluno a fazer outras coisas. E realizando trocas, né? Naquilo que É, aquele aluno sabe, nós vamos ajudando os outros. E naquilo que ele não sabe, os outros também vão ajudando e vai é havendo bem essa isso, né? troca. Até aquele termo lá da biologia, né? Da zoologia, simbiose. Sim, Fazer uma simbiose. Um apoiar o outro. isso, exatamente. Rodrigo, e assim, mais uma pergunta, né? Já está Que quase acabando aqui, né? É 5 isso, e. Oi. tá ouvindo? Vocês estão Sim. ouvindo direitinho? Pronto. Falta 10 minutinhos aqui, mas assim, né? Antes de acabar, Rodrigo, né?
eu quero lhe agradecer desde já, né, por estar aqui, por estar partilhando da sua vida, né, assim que para nós Uhum. realmente esse momento é muito engrandecedor, né, de ouvir de você um pouco da sua vida, do que você fez, né, assim, para lidar com as situações, mesmo quando você não tinha um diagnóstico, e depois do diagnóstico, né, então, assim, você realmente é um grande exemplo para nós, né? Uhum. E aí, a outra pergunta que eu vi aqui, eu não estou mais vendo, é, Quando eu era criança, eu tinha inclusão nas escolas. No meu sim, tempo, anos 80, anos 90, já tinha sala especial na minha escola, no colégio onde eu estudei. Só que é isso, se tinha autista naquela turma, era o autismo, era autista severo, autista clássico. Quem tinha síndrome de Asperger, autismo mais leve, ia no ensino regular de todo jeito. Tem uhum, isso também, né, Lara? Síndrome de Asperger só foi registrado no DSM em 1994. Ou seja, sim, quando eu tinha 14 anos. Por isso só depois dos 30 que eu consegui esse diagnóstico correto. É um tipo isso, de autismo que demorou para ser incorporado aí nas faculdades, nos centros de uhum, ensino de psicologia, exatamente. nos seus consultórios. Porque antes as pessoas achavam que para ser, né, para estar no espectro autista tinha que ser só o severo, né? Assim, as Isso, pessoas. tinha que seguir um manual. Só que a verdade é que existem vários tipos de autismo. Uhum. Inclusive, tem até, né, muitas pessoas que acham que porque ele está no espectro, mas o autismo dele é leve, então ele não tem muita dificuldade, né? É leve, então é tranquilo, né? Mas na verdade não é isso, né, Rodrigo? Não. A gente também tem essas crises de. A gente também costuma ter essas crises, ter esses, como eles dizem, meltdown. Sim, Só que é isso, a gente não costuma ter o tempo inteiro. É a nossa única forma de expressar insatisfação e sim, expressar o incômodo. É isso, o autista leve, o autista moderado, ele consegue encontrar outras formas para se expressar. sim. Estão pedindo aqui para a gente salvar a live, com certeza Isso. vamos salvar. E antes de Se tiver perfil no IGTV, acho que tu consegue salvar daí. vou salvar. E aí, Rodrigo, eu queria só fazer mais uma pergunta para você, né? Assim, em relação ao mercado de trabalho, né? Assim, como foi, como é para você, né? Hoje você trabalha de forma independente, né? Isso, Tá dando isso. palestras, escrevendo livros, mas É, você sempre trabalhou assim ou você buscou outros trabalhos, né? Está no mercado de trabalho de acho que a live já vai acabar, né? Rapidamente. Então essa é uma das razões pelas quais eu trabalho de forma autônoma. Porque eu não consegui me encaixar nos empregos de carteira assinada que eu tive. Sempre aconteceram duas coisas. Ou eu pedi demissão depois de um tempo, ou eu não passei num período de experiência. Que o comentário era sempre o mesmo. Pô, Rodrigo, você desenha muito bem, mas para fazer as outras coisas que não sejam desenho, você acaba se atrapalhando. Uhum. Na verdade, eu tenho não trabalho totalmente sozinho. Tem uma produtora que tem uma gerente comercial, uma agente ela que fecha as palestras, ela que organiza minha agenda de palestras, ela que fecha a venda dos livros, né? A Sim. André, até foi dela a ideia de eu fazer o livro. Mas aí eu faço meu próprio horário, né? Trabalho na minha própria casa. Sim. Já vai acabar, né? Está com 23 segundos, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Rodrigo, sobre o trabalho dele, o sigam nas redes sociais, né? Assim Tramontismo, @tramontismo. vocês podem estar adquirindo o livro dele, né? Mas desde já, muito obrigada, viu, Rodrigo? Foi Tá. maravilhoso. Abraço. Quem tiver alguma pergunta, pode me perguntar em inbox. E